Pessoal, vou dar um alôzinho para vocês. Aqui já estamos em 58 pessoas na sala. Vou dar boas-vindas para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, gerente de marketing aqui da Tinta Sul. E é com um imenso prazer que a gente inicia hoje o nosso primeiro módulo de treinamento que compõe a campanha Especialista Sul-Vinil. Eu tenho certeza que de hoje, dia 7, até o dia 24, terminaremos aqui e não seremos os mesmos. Tem muito conteúdo bacana. Semana passada a gente trabalhou incansavelmente nesse conteúdo, principalmente os meninos lá da Souvenir, o Renato, o Alex e também o Rafa, que vai estar ministrando alguns dos módulos para vocês. Vocês sabem que desde o mês de abril a gente está trabalhando nas lojas a campanha especialista, onde o lojista arrecada pontos mediante a compra para compartilhar esses pontos com vocês pelas vendas. A gente não consegue mensurar diretamente a venda de vocês, então a gente faz pelas compras que o lojista faz. Consequentemente, vocês girando essa mercadoria aí na loja, ele compra mais, ganha mais pontos, e vocês revertem esses pontos aí em brinde. E um ponto bem interessante, cada um dos módulos que vocês vão assistir a partir de hoje, ele vale 10 pontos. Então, ao final, quem assistir todos os módulos vai ganhar 90 pontos. Esses 90 pontos, ele já vai direto para vocês. Por isso que no ato quando vocês entraram, a gente pediu aquela inscrição para que a gente consiga localizá-los para saber de quem são esses pontos. Então, a gente localiza vocês através do CPF e do CNPJ da loja. E o mais interessante, até mesmo quem tem poucos pontos, esses 90 pontos aí já dá para resgatar, até mesmo quem não tiver ponto nenhum e tiver só participando da campanha dos módulos de treinamento especialista, vai conseguir resgatar prêmios que nos próximos dias vocês vão estar recebendo aí o catálogo geral de prêmios que vocês podem resgatar. Então, tem prêmios possíveis de resgate já com 80 pontos e a gente vai para prêmios incríveis ali acima de 1.000, 2.000, 3.000. Tem prêmio para todos os gostos, para todos os sabores, tá bom? Então, agradecer a participação, 62 pessoas na sala agora. Eu vou passar a palavra para o Renatinho. A gente vai se encontrar em outros momentos aí. Eu volto com vocês também no dia 24 com técnicas de vendas e marketing. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente aprendeu aí nos últimos meses. E espero que tenham realmente muito conhecimento, muito aprendizado em todos esses nove encontros. Tá bem? Renato, contigo. Qualquer dúvida, pessoal, levantem a mão. Eu vi que o Matheus Camargo ali já levantou a mãozinha. E aí o Renato vai fazer todo o treinamento, né, Renato? E no final ele abre para perguntas e respostas. A ideia é que a gente tenha vários bate-papos rápidos, né? Que esse treinamento ele não ultrapasse 30, 40 minutos. A gente sabe que hoje é segunda-feira, mas realmente a ideia é nos capacitarmos. Beleza? Renan, é contigo. Obrigado. Valeu, Vini. Obrigado a você. Pessoal, muito boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês no nosso primeiro encontro, né? Vai ser o primeiro de 9. Então, espero que vocês gostem desse material que a gente vai apresentar para vocês. O meu nome é Renato, sou consultor técnico da BASF, Souvenir e Glazul. Vocês vão ver que em algum momento vai aparecer aí a embalagenzinha da Glazul. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, peço que vocês anotem ali. No finalzinho, a gente vai ter um tempinho para a gente conversar, trocar ideia, tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? O nosso tema hoje, pessoal, é tecnologia das tintas, né? E o que é tinta? Porque, com certeza, vocês já ouviram falar muito aí, dentro da tinta tem dióxido, dentro da tinta tem corante, dentro da tinta tem pigmento, tem solvente. Então, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês da melhor forma possível essa parte do que é tinta e explicar os seus componentes ali, para que vocês tenham um entendimento de cada um deles, tá bom? Rafael levantou a mão, Rafael Stephanie levantou a mão, quer perguntar alguma coisa, Rafael?
Tranquilo? Então, tá bom, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, tecnologia das tintas. Deixa eu só admitir aqui. Porque eu não vejo nada aqui, tá? Aí eu peço que você me ajude aí, tá, Vini? Na apresentação aqui eu não vejo muita coisa, não. Só vejo a minha tela de apresentação. Vamos lá, pessoal. Tecnologia das tintas. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que é tinta, né? O que é tinta, pessoal? Todo mundo sabe e todo mundo já viu em algum momento, ou seja, em filme, em alguma série, qualquer coisa, essas pinturas rupestres, pinturas lá do tempo do Homem das Cavernas, onde já existia tinta. Ou seja, ela era feita através de algumas plantas, de sangue de animal, e nós tínhamos já pinturas naquela época, né? E hoje nós temos aí uma evolução tremenda no que é tinta. Hoje todo mundo sabe, ela já vem numa lata, envasadinha, e é muito fácil de você comprar, homogeneizar e aplicar o produto na superfície. Então, o que é tinta? Resumidamente, é uma composição líquida e viscosa que, ao ser espalhada sobre uma superfície, vai formar um filme que protege e embeleza essa parede, essa superfície que você vai aplicar. Trocando em miúdos e resumindo, é uma película que se forma na parede após o seu prazo de secagem, onde ela vai trazer resistência, durabilidade, embelezamento na sua superfície, não vai deixar a água entrar, a água penetrar, por exemplo, e vai deixar a sua parede por muito mais tempo protegida, tá? Então, isso é tinta, pessoal. Temos vários tipos, né, de vários acabamentos e várias necessidades, e eu vou explicar um pouquinho dessas necessidades para vocês. Então, olha só que legal. Os componentes de uma tinta. Então, vou abrir todos aqui e vou passar um pouquinho de cada um para vocês. O que são componentes de uma tinta? Então, aqui nós temos os aditivos, nós temos os solventes, nós temos os pigmentos e a resina. Paralelo a todos esses aditivos, pessoal, eu vou dar para vocês uma receita de bolo, né? Ô, Renato, tá doido? Tá falando de tinta e vai dar uma receita de bolo? Sim, vocês nunca mais vão esquecer o que cada um desses componentes vai fazer na sua tinta. Então, vamos lá. Primeiramente, os aditivos. O que são aditivos, né? É para uma otimização geral das tintas. Então, os aditivos é tudo que deixe a tinta melhor, como fungicidas, espessantes, anti-espumantes, secantes. Renato, o que é tudo isso? A gente já vai ver lá na frente. Então, ele vai ajustar as propriedades dessa tinta, onde ele vai deixar melhor esse produto na sua fase de preparação. E paralelo à receita de bolo, o que seria o aditivo numa receita de bolo? Por exemplo, o que a gente poderia fazer no seu processo de preparo ali de um bolo que fosse uma coisa parecida com a tinta, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil, tá? Então, por exemplo, num bolo, o que a gente vai fazer de melhor? Colocar um recheio diferente, colocar um bombom, colocar lá uma nozes no meio. Então, tudo que a gente esteja melhorando o nosso bolo é a mesma coisa de melhorar a tinta. É a mesma função do aditivo, tá? Os solventes, o que os solventes fazem? O que são esses solventes? Então, é um solubilizante da resina, né? Ele vai solubilizar, diluir essa resina no seu processo de fabricação e também no seu processo final de aplicação. Então, ele é a água, é o aguarrás, é o etileno glicol, é o xileno, é o etileno. Então, são vários solventes que tem na sua fase de composição de fabricação do produto tinta. E o bolo, Renato? Gostei da receita do bolo. O que a gente vai usar em relação ao bolo aqui no solvente? Água, leite, suco, refrigerante, tudo que você usa para diluir ali os ingredientes de um bolo, beleza? Poxa, Renato, já sei então que os aditivos, né, fungicidas e espessantes, já sei que são solventes ali, aguarrás, água, que faz todo esse processo da tinta e do bolo também. Pelo menos se vocês não saírem sabendo do processo de tinta, de bolo, vocês vão ficar craques, com certeza. Pigmentos, pessoal. O que seria pigmentos? Então, a gente tem dois tipos. A gente tem
4 grandes casinhas aqui, né, de aditivos, solventes, pigmentos e resina, mas nós temos 5 componentes, que são eles. Por exemplo, pigmentos e cargas são a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Ambos sejam em pó, porém são diferentes para cada finalidade do seu produto. Então, primeiramente, todos aqui, o titânio, que é provavelmente o que vocês já ouviram a falar aí em treinamento, em palestra, em vídeos, né? Que o dióxido de titânio existe na tinta. Exatamente, pessoal. Então, o titânio, ele é branco, é o que vai trazer a alvura, que vai deixar aquele branco bem legal, aquele branco mais branco, que vai entregar cobertura na sua tinta. E os pigmentos coloridos, que são os pós, né? Que é o pó que vai na tinta para formar o quê? A coloração. Então, nós temos lá o amarelo, o pó laranja com amarelo, desculpa, o vermelho com amarelo, que vai transformar no laranja. Então, todos esses ingredientes aí da nossa tinta, também nós temos aí os pigmentos em pó, tá? E no bolo, o que a gente pode usar aqui como em paralelo ao bolo? A gente pode colocar aí, pessoal, que no bolo a gente estaria colocando aquela essência, né? Para dar aquela cor, colocar ali uma essência de laranja, de baunilha, de abacaxi, enfim, para dar aquela cor na massa. Então, é o mesmo processo da tinta, o que a gente vai formar ali a coloração do titânio, que é o branco, e os outros pigmentos coloridos em pó, tá? Cargas. O que é carga, Renato? São carbonatos, dolomita, sílicas, tudo isso é pó, tá, pessoal? Tudo isso são cargas em pó. E tudo isso aqui junto vão ser responsáveis por cobertura, entregar uma cor fiel, uma alvura legal e seu acabamento final, tá? E, Renato, o que é resina da tinta, né? Então, ela é um líquido mais viscoso que é responsável pela formação da película. Depois que o produto é aplicado na superfície, ele vai secar formando aquela película. Ela é responsável pela durabilidade, pela aderência, lavabilidade, brilho e o solvente certo para diluir todos os outros componentes que tem nessa tinta. Eu costumo dizer, pessoal, que a resina é o guarda-costa de tudo, né? É o guarda-costa dos pigmentos, é o guarda-costa dos aditivos e o guarda-costa dos solventes, tá? Porque ela é a camada final que vai na superfície. Então, onde vai trazer a resistência de todo o filme aplicado. Quanto mais resina, mais resistente essa tinta é. Ou seja, eu vou ter uma tinta com mais brilho, então, vou ter mais camadas de resina até ultrapassar, chegar nos aditivos, chegar no solvente e chegar nas cargas, tá? Então, quanto mais resina eu tiver, mais resistência eu vou ter nessa tinta. Passando aqui um pouquinho, nosso processo, eu vou explicar e mostrar para vocês o que é cada um dos aditivos. Por exemplo, Renato, você falou em aditivos, mas não citou nomes, né? Não falou nenhum nome ali dos aditivos. Então, olha só, pessoal, dentro das tintas, nós temos aqui isso em aditivos, tá? Nós temos os dispersantes, umectantes, antiespumantes, espessantes, antissedimentantes, antipele, secante, inibidores de corrosão, bactericidas e fungicidas. Para que serve cada um desse? O dispersante você vai usar para ele diluir todos os outros componentes, antiespumante para ele não criar espuma, o espessante para ele dar corpo no produto e não alterar, o antissedimentante para ele não ter essa divisão de líquido e carga, antipele para não criar aquelas casquinhas, inibidores de corrosão, por exemplo, numa tinta acrílica, o que é? Não existe corrosão apenas na tinta esmalte, né? Na superfície de metal, existe também no filme da tinta. Numa região aí que tem bastante poluição, mora próximo de uma BR, de uma marginal, onde tem bastante poluição dos carros, ou até questão de chuva ácida mesmo, mora próximo a mar, rio, braços de mares. Então, essa corrosão pode acontecer também no filme da tinta. Então, o inibidor vai ajudar a não corroer o filme dessa tinta à base de água. Bactericidas e fungicidas são aditivos que vão ajudar lá a não proliferação do micro-organismo. Então, cada um deles aqui, ó, tem um campinho que eu quero mostrar para vocês, que os dispersantes, ele faz o quê? Ele otimiza a fabricação do produto. Os umectantes, além de otimizar,
ele vai validar o produto por um tempo um pouco maior e vai dar uma melhor aplicabilidade no produto. Então, vocês podem estar dando uma olhada aqui nesses quadros, o que cada um faz, tá? Renato, todas as tintas têm esses aditivos? Sim, pessoal. A maioria das tintas, vamos usar como exemplo aqui só as tintas premium, tá? Só as primeiras linhas. Então, todas as tintas primeiras linhas têm todos esses aditivos aqui. Talvez algumas mais, algumas menos, talvez um fabricante com uma qualidade um pouco menor, outras com qualidade um pouco maior, mas todas partem deste princípio que tem todos esses aditivos na sua fabricação, beleza? Outra situação, o que é solvente, né, pessoal? Para que usar o solvente no seu processo de tinta e o que ele é? Então, o solvente, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a viscosidade sem alterar o corpo, as propriedades químicas e do corpo do produto. Então, a gente vai a gente vai colocar o solvente, que nada mais é do que o aguarrás, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema. Vou falar para vocês quais são. Os principais tipos de solvente são a água, né, e o aguarrás. Ele vai solubilizar essa resina, ou seja, a água vai solubilizar a resina acrílica e o solvente, né, o aguarrás, vai solubilizar a resina alquídica do esmalte ou do verniz. Então, ele vai acertar bem a viscosidade, tanto é que quando a gente fala, o pessoal, os pintores, os profissionais falam, eu estou temperando a tinta, estou colocando a água, estou homogeneizando. Então, justamente, os solventes servem para isso, pessoal. Quebrar a composição do produto para que você faça essa diluição, coloque esse produto, fazendo chegar naquele aspecto legal de aplicação, tá? O que acontece, pessoal, se eu tiver excesso ou falta ou um solvente errado no meu processo de diluir, de solubilizar esta tinta? Então, eu posso ter uma demora maior para secar, eu posso ter um acabamento ruim porque eu apliquei o produto puro, eu não diluí, então eu estou aplicando ele naquela forma mais cascuda. Falta de cobertura. Nossa, Renato, sempre achei que aplicar o produto sem diluição ele teria uma cobertura melhor. Pelo contrário, pessoal, sempre quando a gente vai fazer uma aplicação de produto, claro, os que podem diluir, né? Existem os produtos que são prontos para uso, mas os produtos que têm aí na sua formulação ainda mais essa etapa que é fazer a diluição com aguarrás, ou com thinner, ou com a própria água, a gente precisa quebrar, sim, o corpo do produto para ter um alastramento melhor, ter uma facilidade maior na aplicação, e assim você ganha cobertura, ganha acabamento, ganha rendimento, ganha inúmeros fatores, tá? Enruga a película, então é a mesma coisa, se eu não diluir o jeito correto, e for aplicar uma demão em cima de demão, achando que se eu não diluir vou ter uma secagem mais rápida, a segunda demão vai amolecer a primeira, vou ter um enrugamento da minha película. Cuidar também com excesso de aguarrás, pode acontecer escorrimentos, né? Onde eu quebrei demais o corpo do produto, e aí foi embora, desandou, e aí eu preciso colocar mais tinta, né? Ou seja, acrílica ou a base de solvente, aí no caso dos esmaltes, para conseguir encorpar novamente essa tinta. E respingos, né? Não adianta, de repente, eu estou usando, Renato, um rolo anti-gota aqui, de manta bem baixinha, mas eu estou aplicando e está respingando ainda. Isso daí se faz quando você tem um excesso de diluição, tá, pessoal? Então, tudo balanceado. O solvente ele vai ajudar a diminuir essa viscosidade, quebrar aquele corpo de pudim do produto, mas tem que ser uma coisa balanceada para não ter um problema lá na frente de enrugamento, de escorrimento, de respingo, que vai danificar a sua pintura e vai atrasar o seu trabalho, tá? Outra situação que acontece em relação aos aditivos é o pessoal perguntar bastante sobre os pigmentos, né? Então, o que seria essa questão de pigmentos, pessoal? Então, nós temos o principal pigmento aí das tintas premium e que traz aí bastante relevância no seu processo de cobertura, uma cor mais intensa, uma cor mais fiel, é o dióxido de titânio, né? Dentro da tabela periódica é o TiO2. Então, o que é isso aqui, pessoal? O principal pigmento vai entregar essa alvura mais cobertura. Ele é branco assim, tá? Ele tem esse aspecto esbranquiçado. Às vezes pode vir um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais acinzentado, mas ele é extraído de um cristal.
Essa matéria-prima é a matéria mais cara que existe na fabricação das tintas, tá, pessoal? Todas elas têm, algumas de alta qualidade, algumas de baixa qualidade. O dióxido de titânio é um cristal extraído da terra, onde no meio dele ele tem uma qualidade extrema. E nas suas extremidades ele começa a ter uma qualidade um pouco menor. Então, todos os produtos da Suvinil, inclusive Glazul, que é nosso novo lançamento aí, e também a linha de acrílicos standard da Suvinil, também nós fazemos aí o uso de dióxido de titânio de excelente qualidade, tá? Existem os pigmentos inorgânicos e os pigmentos orgânicos, pessoal. O que é isso? Então, por exemplo, os inorgânicos são os naturais, são os tons de terra, né, que são extraídos aí de rocha, extraídos de plantas, extraídos da terra. Então, esses pigmentos vão ter uma cobertura daquela tinta, aquela cobertura mais acentuada. Uma demão que eu aplico de um cinza, de um marrom, de um verde escuro, ele já começa a entregar aquela cobertura tanto seca, tanto úmida quanto seca. Parece que uma demão só já é o suficiente para entregar a minha pintura, né? E também nós temos os pigmentos orgânicos. O que são os pigmentos orgânicos? São os pigmentos artificiais, que são aqueles tons vibrantes. Esse que tem uma dificuldade um pouco maior na cobertura do que os pigmentos naturais. Então, vocês podem estar se perguntando aí, então por isso que aquele laranja intenso, aquele vermelho intenso, aquele amarelo intenso, ele tem uma dificuldade um pouco maior de cobertura. Exatamente, pessoal. E por que a gente recomenda aquele fundo de cores especiais da máquina, do sistema Selfie Color? Justamente porque ele é um tom de gelo. Ele é um tom, um branco sujo, vamos dizer assim, só para quebrar o quê? Aquela luminosidade da parede, para eu ter uma melhor cobertura de um laranja, de um azul intenso, de um vermelho, de um amarelo. Então, sempre quando pedir o fundo de cores especiais, avise o seu cliente, avise o consumidor, para que ele, no mínimo, ele fique ciente que se ele não usar o fundo de cores especiais, ele vai ter que dar um número maior de demãos das cores mais intensas, pessoal. E vocês sabem que as cores mais intensas, ela tem um preço um pouco mais alto, né? Então, de repente, se a gente fizer a aplicação do fundo de cores especiais, ele vai gastar lá 2 ou 3 demãos a menos do que ele gastaria para fazer uma pintura com excelência e uma cobertura satisfatória, beleza? Se você não avisar, corre-se o risco dele lá aplicar um amarelo, laranja, vermelho e começar a dar várias demãos e não ter uma cobertura legal, manchar na aplicação, e aí ele pode voltar reclamando, né? E aí, depois que ele reclama, acaba saindo a informação ali que precisava um fundo de cores especiais. Então, para ser proativo, bem ativo nesse processo aí das cores intensas, sempre indiquem o fundo de cores especiais. Beleza, gente? Falando mais um pouquinho de carga aqui, né? Então, primeiramente, eu falei aqui dos pigmentos, que são pós, né? Cargas em pó. E aqui eu vou falar das cargas, pessoal. O que são essas cargas? Então, as cargas, como eu falei, normalmente elas são esbranquiçadas, mas elas podem variar aí, puxando um pouco para o cinza, um pouco para o amarelado, um pouco para o bege. E dentre essas cargas, nós temos alguns carbonatos e a sílica, por exemplo. Então, o carbonato, existe uma forma de carbonato que eles são os espalhadores de titânio. O que é isso daí? Lembra que eu falei para vocês que o titânio é aquele cara que concentra a cobertura, que concentra a alvura da tinta premium. Então, os carbonatos, eles já são colocados em tintas standards e econômica para espalhar bem o titânio, né? Que são os extenders aí. Ele vai espalhar bastante o titânio para entregar uma cobertura boa, né? Não tão boa quanto a premium, mas entregar uma cobertura ali de um produto standard, tá? E ele vai baixar o custo, porque eu estou espalhando mais o titânio, que estava numa concentração, estou espalhando ele mais para toda a formulação do produto que está dentro da embalagem. Então, os carbonatos têm esse papel. O outro carbonato, ele vai aumentar a cobertura seca, porém ele vai baixar o custo, que é uma coisa legal, mas ele vai cair a resistência. Então, também acontece isso nas tintas standards para econômico, tá? Aquela cobertura seca da tinta econômica, que tem bastante carga, que são isso daqui, tá? Que são as cargas em pó, e tem bastante cobertura depois de seca.
Na hora que você está aplicando uma tinta econômica, parece que quase não tem cobertura. Muita gente fala, eu estou aplicando, parece uma água. Depois que você aplica, quando ela seca, que fecha esse filme, que o carbonato começa a secar, aí começa a se formar o filme nesse produto e que você começa a ver uma cobertura legal. A sílica, pessoal, o que ela é responsável, por exemplo, de aumentar a resistência mecânica, né? E não dão volume e textura. O que acontece? A sílica, quando a gente vai usar uma tinta semibrilho, por exemplo, uma tinta acetinada, esse produto é muito rico em sílica, onde ela vai aumentar a resistência no seu processo mecânico de limpeza, lavabilidade, e vão dar esse volume no seu acabamento de altura dessa resina, de altura de proteção em termos dessa resistência mecânica, para poder fazer uma limpeza, uma lavabilidade um pouco mais agressiva, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui os aditivos, mostrei para vocês os solventes, mostrei para vocês aqui as cargas em termos de pigmento e as cargas aqui em forma de pó, que são os carbonatos e sílicas. E agora eu queria mostrar para vocês a fábrica do Demark, onde são feitas todos os produtos Souvenir e Glazou, né? Alguns dos produtos. E aqui eu queria mostrar para vocês a fábrica, né? Onde ali faz todo o processo nos tanques, onde faz o processo da mistura, onde faz toda a mágica, onde a mágica acontece. Aqui atrás da fábrica tem a expedição. Então, a expedição aqui onde é armazenado os produtos, onde sai todo o processo para entrega aí nas lojas, onde entrega, daqui sai bastante caminhão para Tinta Sul, com muita certeza, sai bastante caminhão. Aqui é o CT Souvenir, pessoal. O CT Souvenir é onde tem o centro de treinamento, onde a gente faz a capacitação de promotores, onde a gente faz a capacitação de pintores, de balconistas. Espero que algum de vocês já tenha ido aí na fábrica. Quem já foi sabe o tamanho, a extensão que é, a beleza que é esse lugar. E aqui é a nossa fábrica de resinas, pessoal. Então, dentro do próprio Demark, de toda essa área aqui, nós temos a fábrica de resinas, onde a Souvenir fabrica a sua própria resina. Nós tínhamos uma resina do produto do Sempre Inova, quem lembra aí, ela era produzida na Alemanha, né? Então, era um produto, uma resina extremamente única, que tinha um valor bem agregado por ser produzida na Alemanha e ser exportada aqui para o Brasil, por mais que seja da BASF. E agora nós fabricamos todas, 100% da linha de produtos e das resinas nós fabricamos aqui na nossa fábrica de resinas. Inclusive, nós vendemos a resina para outros inúmeros fabricantes de tinta. Claro, não é a mesma resina, né? Não é o mesmo produto que nós colocamos aí na nossa linha de produtos, mas nós fabricamos aí resina para outros fabricantes, pessoal. E aqui eu queria mostrar para vocês, mais ou menos, né, qual é o processo de final, né, do invase final aí da tinta. Então, nós temos lá no primeiro quadro o processo de dispersão. O que é esse processo de dispersão? Nós temos um tanque, né, o disco onde movimenta, onde faz toda a mistura, toda a homogeneização, e aí depois nós criamos a pasta. Como que ela é criada? Dessa forma aqui, ó. Então, é colocado todo o material em forma sólida, e aí o disco acaba fazendo o processo dele, onde ele vai dividir isso daí, formando essa pasta homogênea que vai ficar aqui no fundo. A completação, pessoal, é a parte de adição e aditivos, e a resina que eu falei para vocês, que são o antiespumante, umectante, algicida, biocida, que é aqui nessa parte de completação, tá? Então, sai daqui e entra nesse campo aqui, nesse cano, onde vem a parte de completação, onde a gente está fazendo toda a parte de aditivar o nosso produto, beleza? No passo 3, nós estamos fazendo o processo de tingimento. O que seria esse processo de tingimento? É fazer a mistura do quê? Do pigmento, do dióxido de titânio, daqueles corantes ali em pó, que eu mostrei para vocês. Então, aqui é onde você vai fazer a parte 3 aí de misturar todos os pigmentos ali, toda a parte em pó, né, do produto, para ele começar a se formar aí com um acabamento final que é a tinta, tá?
No quarto passo, pessoal, que é o controle de qualidade, que já é quase um passo, que é praticamente o passo final, a gente faz o quê? Quem já se pegou ali, vendo na embalagem, aquelas letrinhas que tem na etiqueta, que é o lote e OP. Então, nós temos o número de lote, o número de OP, que é como se fosse o RG e CPF do produto. Dessa forma, pessoal, todos os produtos que saem da fábrica, eles passam por uma avaliação dessas características físico e químicas do produto para eventuais ajustes. Então, o que acontece? O produto foi fabricado, mas a gente viu que ele está um pouco mais fluido. Então, a gente vai para a parte de ajustes, onde a gente vai colocar um pouco mais de espessante, talvez, um pouco mais de dióxido, para ele dar uma encorpada na sua formulação. Então, todos os produtos que saem da fábrica, eles são analisados. E todos os produtos que saíram, nós temos uma amostra. Até por isso, quem já teve a situação aí, por exemplo, de ter que ligar no saque para poder passar ali lote OP, é justamente para isso, pessoal. Quando se passa o lote OP, os técnicos do laboratório fazem a retenção desse lote e desse OP, e aí eles conseguem analisar. Então, vamos lá. Vamos dizer que o Vinícius está reclamando que o acrílico fosco basear na cor vista noturna não está cobrindo. Então, o que a gente vai fazer? Nós retemos o lote, daquele lote de IOP que o Vinícius está reclamando, vamos pigmentar o produto e vamos fazer os testes necessários. Vamos homogeneizar o produto, vamos diluir, vamos mexer bem, vamos aplicar. Fizemos os testes de aplicação, primeira, segunda, terceira demão, foi satisfatório, cobriu 100%, a gente vai avisar o Vinícius que a reclamação dele não procede, porque a gente fez os testes e o produto funcionou perfeitamente, que provavelmente é uma falta de homogeneização, talvez um erro de fórmula, alguma coisa do tipo. Então, sempre, pessoal, que vocês abrirem uma reclamação lá no saque, eles vão pedir o lote IOP justamente para ter isso, tá? Para ter esse teste que eles fazem no laboratório. Passando pelo controle de qualidade, que é o quarto passo, vem para o invase, né? Que vem na parte final, aí onde vocês recebem, onde vocês comercializam e vendem os produtos souvenir aí na loja de vocês. Beleza? Agora eu queria entrar nesse detalhezinho que é bem bacana, que muita gente acaba se equivocando em algumas situações. Então, é fato ou fake, pessoal? Qual é a melhor tinta? PVA, vinil acrílica, acrílica estirenada, acrílica 100%? Pessoal, para a gente entender qual é a melhor tinta, a gente precisa perguntar. Perguntar para quem, Renato? Vamos perguntar para o consumidor, pessoal. A gente fazendo essas 3 perguntinhas aqui, ó, a gente consegue resolver muita coisa. Primeira de todas. Seu João, o que o senhor vai pintar? O seu João chegou pedindo um esmalte sintético, mas o seu João ia pintar uma superfície de alvenaria, podia dar um problema. Então, se a gente perguntar o que o senhor vai pintar, parede, madeira, metal, um piso, ou um telhado, ou outra superfície, a gente vai estar direcionando o melhor produto para essa finalidade. Então, não existe um melhor produto, existe um melhor produto para cada situação, tá? Qual o acabamento desejado? O que acontece, pessoal? Para quem tem criança em casa, para quem tem cachorro e tem uma pintura fosca, você sofre um pouco para fazer a limpeza, porque se você esfregar muito, você acaba polindo o filme da tinta, né? O fosco, eu sempre falo que o fosco é lavável até certo ponto. Se a gente precisar agredir mais o filme do produto, se a gente precisar entrar com uma limpeza um pouco mais agressiva, a gente vai acabar fazendo o quê? Polindo o filme, manchando. Então, se a gente perguntar qual é o acabamento, seu João, a gente consegue ajudar na escolha do produto. Olha, eu quero fosco, mas é que, assim, o fosco é lavável, bem lavável, então a gente já consegue se inteirar um pouco mais do que o seu João precisa para a gente ser mais assertivo e indicar para ele o produto correto, tá? Lembrando daquela pergunta, qual é a melhor tinta? Então, qual é a melhor tinta para cada necessidade? Qual o nível de exposição? Então, a gente pode entender aqui, ó, interno, externo, uma tinta que não tenha cheiro, uma tinta que tem bastante contato com o sol, pegue bastante água, sujeira. Então, vamos lá. Se me perguntarem qual é a melhor tinta, Renato, que você acha hoje do portfólio Souvenir? Sem sombra de dúvida, eu falo proteção total.
Só que, se me perguntarem qual é a melhor tinta, eu vou falar proteção total, mas às vezes o consumidor quer usar esse produto numa área interna. Proteção total seria legal para a área interna? De forma alguma. Então, a gente teria outros produtos para essa finalidade, como um toque de seda, uma limpeza total, uma família protegida. Então, dessa forma, a gente perguntando, a gente também vai entender melhor a situação para indicar o produto viável ali, o de melhor performance para a casa do seu João. Tem necessidades específicas? Resistência ao mofo, tratar trincas, tratar fissuras, uma tinta de fácil limpeza, uma tinta sem cheiro, baixo respingo. Todos os produtos da linha Suvinil, nós temos ali a informação que não deixa cheiro após a aplicação, né? Então, todos os produtos vão ter esse aditivo. Agora, uma resistência ao mofo, por exemplo, uma tinta que vai resistir mais no Sempre Nova, uma proteção total numa parte litorânea, numa casa de campo, numa chácara, uma tinta que vai tratar as fissuras, uma tinta que tem um baixo respingo para você pintar um teto, por exemplo. Então, se a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai informar e indicar o melhor produto para o consumidor. Então, lembrando, não existe a melhor tinta, pessoal. Existe a melhor tinta para cada situação. Beleza? Renato, qual é a tinta mais resistente a intempéries? Sol, chuva e maresia. A PVA ou a acrílica? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Se alguém responder, é acrílica, Renato, o que acontece? Nós temos aí a linha clássica, né? Que é a nossa PVA, que é uma linha premium. Então, se alguém me perguntar, Renato, qual é a melhor, PVA ou acrílica? Eu vou responder que é acrílica. Mas lembrando que o produto é premium, primeira linha. Se a gente comparar acrílica premium e PVA premium, a acrílica vai ser melhor. Agora, se eu comparar algum acrílico standard ou econômico, nós temos aí na linha acrílica essas duas nomenclaturas de econômico e standard, o PVA é infinitamente, o PVA premium, ele é infinitamente melhor que os acrílicos standard, tá, pessoal? Deixe bem claro isso para o consumidor, para o profissional pintor, que essa informação do acrílico standard ou econômico, ele é inferior à PVA Premium. Então, a PVA Premium vai ter muito mais benefícios, como cobertura, facilidade na aplicação, rendimento, recortes, coisas que a tinta acrílica standard e econômico vai perder. Fidelização de cor, cor mais intensa por muito mais tempo, aquela cor mais vibrante. Então, a gente vai ter muito mais resistência no PVA Premium do que nas acrílicas standards ou econômicos, tá? Agora a pergunta, qual é a mais resistente ao intempéries de sol e chuva, Renato? Maresia. Pessoal, todos sabem que nós temos um portfólio muito grande. E alguns produtos, nós temos a indicação exclusivamente para áreas externas, que é o Proteção Total e o Sempre Inova. Então, um produto que seja extremamente resistente a intempéries de sol, chuva e maresia, Proteção Total e Sempre Inova, tá? Fosco completo Renato, resistente a intempéries? Extremamente resistente. Porém, com essa situação do Proteção Total e do Sempre Nova, a gente vai ter algo a mais para oferecer para o cliente, uma resistência maior em áreas externas, onde tem um impacto maior de chuva, de maresia, de proliferação de micro-organismo, de sol, onde tem um ataque muito grande nessa superfície. Então, a gente tem esses dois produtos para entregar um pouco mais de performance para o consumidor. Deixa eu passar uma coisa legal para vocês aqui, ó, pessoal. Referente à representação visual do que é PVC, né? O que é o PVC, pessoal? É o índice de volume de pigmento dentro de cada tinta. Então, nós temos aqui as tintas de baixo PVC, a de médio PVC e a de alto PVC. Vamos legendar isso aqui. Então, a carga, que são aqueles produtos que eu falei para vocês, que são os pós, né? A carga de pó, temos lá o dióxido de titânio, e temos os outros produtos em pó. E aqui nós temos a resina, que é essa parte laranja, né? Onde está em volta de todos os produtos, e o pigmento, que é a parte vermelha. Então, uma tinta de baixo PVC, Renato, quer dizer que ela tem mais resina? Ok, exatamente isso. Então, é uma tinta premium, tá? Uma tinta de excelente cobertura, rendimento, durabilidade, resistência.
Uma tinta de médio PVC, a gente já consegue interpretar e ver que tem mais o quê? Tem mais carga, né? Tem mais carga do que a parte aqui da tinta premium de baixo PVC. Então, a resina começa a ficar um pouco menos e eu tenho mais pigmento também nessa questão. Então, ainda está um pouco balanceado, que são as tintas standard, pessoal, onde a gente vai ter um custo-benefício, tá? E a tinta de alto PVC é essa tinta onde a gente tem uma carga maior, né, dos componentes de pó. Não precisa ser exatamente a parte do dióxido, que é a parte boa, né? Mas nós temos aí os corantes, muito corante na sua formulação, que não vai entregar essa cobertura, essa resistência legal. Então, um produto com alto PVC, pessoal, ela já é aquela tinta econômica, aquela tinta um pouco mais barata, que tem os níveis mínimos exigidos pelo PSQ. Então, aquela tinta um pouco mais inferior. Agora, mostrando para vocês aqui um pouco mais adiante, essa interpretação do PVC. Então, vamos lá, pessoal, o que acontece? Então, a gente tem produtos com 0 de PVC e produtos com 100% de PVC. Que é o quê? O verniz, ele tem 0% de PVC. Não tem carga nenhuma. Então, quando a gente tem uma tinta de baixo PVC, ela tem muita resina na sua formulação e uma quantidade menor de pó, que são as cargas de pó. Quando a gente tem uma tinta standard, ela tem metade, metade. Então, ela é uma formulação que está balanceada entre bastante carga e resina. Então, seriam as tintas standards. E a tinta de alto PVC é aquela tinta que tem pouca resina e muita carga de pó, tá? Onde tem uma concentração muito maior de carga de pó do que a resina. Então, automaticamente, uma tinta que não vai ter tanta resistência. Lembrando que eu falei para vocês que a resina é o guarda-costas, né? De todo o material que está dentro do processo de fabricação da tinta. E o produto com 100% de PVC é o cal. Cal tem resistência? Pintura em cal tem resistência? Não tem resistência. Tanto é que antigamente o pessoal misturava cola tenaz, né, que é como se fosse uma espécie de resina dentro do pó cal, homogeneizava, né, misturaria com água e aplicaria nos muros, aí nas paredes. Então, esse processo aqui da aplicação do cal, ele não vai ter resistência. E aqui mostrando um pouquinho para vocês, pessoal, o que é um pouquinho de cada isso aqui, tá? Então, vamos fazer de conta que aqui é 20, 40, 60, 80, 100, tá? 20% cada barrinha. Então, a gente tem aqui, ó, permeabilidade a vapor e porosidade. Numa tinta de baixo PVC, nós temos 100%. O que é isso? Porosidade, onde a água vai entrar, vai sair e não vai afetar. O meu filme da tinta vai resistir a esse ataque, tá? Nós temos um custo que aí já não vai ser um custo, vamos dizer, tão barato, né? Vai ser um custo um pouco mais alto. Cobertura seca e úmida, a gente vai ter uma cobertura bem padrão entre a seca e úmida, legal. Vai ter bastante lavabilidade e durabilidade. Brilho, dependendo do aspecto, do tipo de produto que eu for querer usar, semibrilho, um acetinado, né? Mas aqui fazendo uma média. E as tintas de alto PVC, pessoal, ela vai ter baixíssima permeabilidade a vapor, que isso é um fator que pode degradar muito fácil o filme da tinta. Então, vai ter um custo baixo, né? Vai ter um custo barato, uma cobertura úmida e seca, onde ela vai ter uma cobertura melhor, uma performance melhor em cobertura úmida do que seca, seca do que úmida. Então, depois, só de fechar o filme com 3, 4 demãos, e o intervalo de secagem que a gente vai conseguir ver a questão de cobertura. Impermeabilidade, lavabilidade, durabilidade, vai ser um processo um pouco menor, né? Então, a gente vai ter menos resistência, menos lavabilidade e menos impermeabilidade numa tinta de alto PVC. E brilho, também a gente pode escolher uma tinta semibrilho, que ela seja standard, que ela vai ter um alto poder de PVC, porque ela vai ter bastante resina e carga, tá? Então, aqui é só interpretando um pouquinho do que é esse PVC, do que é esse índice de volume por pigmento que existem nas tintas. O que eu queria mostrar para vocês, pessoal, os testes que são feitos no PSQ. Então, todos esses testes aqui, ó, de durabilidade, cor, película, brilho, mofo, bactérias, lavabilidade, cobertura, rendimento, alastramento,
brilho, estabilidade. Então, estabilidade é uma coisa que é muito importante na tinta, que ela não vai variar a qualidade dentro da embalagem. Então, fez lá no tanque, passou pelo processo de avaliação, tá perfeito. Foi para a embalagem, o produto se transforma. Então, o produto tem que ser estável, tem que ter essa estabilidade para que quando o cliente compre, ele ainda esteja nesse processo legal. O nivelamento, né? O acabamento, quanto mais liso, melhor, que vai entregar aquele acabamento lisinho que todo mundo gosta. A secagem e a aplicabilidade. Todos esses quesitos aqui, pessoal, são feitos em laboratório, são testados em laboratório para o produto sair da indústria, né? Sair dos tanques e irem para casa, ir para as lojas para serem comercializados. Porém, tem 3 testes aqui que são feitos pelo PSQ, que é a pesquisa setorial de qualidade. Então, é o processo de lavabilidade, né? A limpeza e a manutenção, a cobertura úmida e seca, onde tem o escondimento da superfície nos testes, e o rendimento, a relação de volume de tinta pela área pintada. Então, isso aqui tem bastante a ver, principalmente agora com a nova normatização do PSQ, que a gente vai ver mais para frente nos nossos encontros, que teve uma mudança muito grande. Então, apenas esses 3 aqui, pessoal. Desses 12, desses 10, esses 3 aqui são os que passam pelo processo do PSQ, tá? E aí a gente tem o posicionamento das tintas, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, produtos com nível básico de qualidade exigida. A gente tem aqui o econômico, né? Que aí nós temos aí a Glazul com o Muda Fácil. Nós tiramos lá o nome econômico e trouxemos aqui para Muda Fácil. A gente vai ter um módulo só de Glazul, é um módulo bem bacana. Então, é aquela tinta que tem um nível básico, né? De qualidade exigida. Aqui nós temos um produto com boa qualidade, quer dizer, um bom custo-benefício, que nós temos a linha Standard, dentro da Souvenir nós temos o Rende Cobre Muito, e na Glazul nós temos o Máxima Eficiência, e a linha Premium, que é a maioria, 98% do portfólio Souvenir, o Fosso Completo e a Clássica, nós temos aí a Nova Clássica, nós temos o Proteção Total, Sempre Nova, todos esses produtos como Premium. E, Renato, Super Premium. A Souvenir tem Super Premium, pessoal? Vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Tem coisa boa vindo aí, coisas que vai impactar bastante o mercado. Então, nós não temos no momento, mas com toda certeza teremos em breve novidades aí de uma linha Super Premium, pessoal. E aqui eu vou mostrar para vocês o que cada uma entrega, tá? Olha a diferença, por exemplo, de uma tinta econômica, tá? Isso aqui já está com o novo PSQ. Uma tinta econômica, pessoal, ela precisa entregar os seus 18 litros de tinta, 75 metros de pintura acabada, tá? Então, o que é isso? Antigamente, colocava-se lá numa tinta econômica que rendia 300 metros quadrados. Rendimento não é acabado. Então, rendimento poderia aplicar 300 metros, mas apareceria o fundo, enfim, não ficaria legal. Então, hoje, pelo PSQ, ela precisa entregar 75 metros acabados. E aí entra naquele processo que não existia, que agora entrou no novo PSQ, que ela precisa ter 10 ciclos de lavabilidade. Tá? Então, esse aqui é o produto econômico. O standard, nos seus 18 litros, nós precisamos entregar 90 metros acabado e 40 ciclos de lavabilidade. Então, os nossos produtos standard, eles entregam mais do que 90, pessoal. Isso aí, essas informações vão vir aí no decorrer aí dos nossos encontros. Mas eu posso dizer para vocês, já dando um spoiler aí, que com certeza todos os nossos produtos, tanto Souvenir quanto Glazul, nós entregamos muito mais do que o que é recomendado pelo PSQ, tá? Tanto no rendimento quanto nos ciclos de lavabilidade, beleza? A linha Premium, pessoal, 18 litros, ela tem que entregar em torno de 110 metros acabado e tem 100 ciclos de lavabilidade. Lavabilidade, como que é feito esse processo de lavabilidade, Renato? É uma máquina que ela tem uma pasta abrasiva numa esponja, então ela vai e volta no filme da tinta, ela faz um ciclo, vai e volta 2 ciclos, vai e volta 3 ciclos. Então, se a gente analisar, ela faz
os 100 ciclos aqui, ela foi e voltou, se a gente contabilizar isso, é 200, né? Mas um ciclo é quando ela vai e volta. Então, aqui a gente tem 100 ciclos de lavabilidade da tinta premium. O fosco completo, ele tende a resistir a 110 a 120 ciclos, tá? O fosco completo. E, Renato, a super premium, a 18 litros, ela precisa entregar 126 metros quadrados acabado, e ela precisa entregar 200 ciclos de lavabilidade, pessoal. Então, é bastante ciclo de lavabilidade. A gente está trabalhando para entregar um produto muito satisfatório no seu processo de aplicação e performance final, tanto na aplicação quanto no seu processo de limpeza. Então, como eu falei, vai vir novidades para vocês aí, beleza? Essa parte aqui, pessoal, de o que é tinta, de como ela é fabricada, nós encerramos por hoje. Claro que se a gente passar de uma forma muito mais técnica por todos os produtos, a gente vai ter um tempo muito maior nesse processo de bate-papo, mas eu acredito que deu para dar uma boa clareada aí na cabeça de vocês, referente ao que é o processo de fabricação de tinta, o que são aditivos, o solvente, as cargas, né? O que são espessantes, tudo isso que vai dentro da formulação da tinta.